Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos às prefeituras da região do Grande ABC. De 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Começa agora, na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. Diadema. Boa noite, são 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coliseu da Guardiã. Nós estamos sabatinando os candidatos a prefeito de diversas cidades do estado de São Paulo. Eu recebo aqui em nossos estúdios o candidato pelo PSL à prefeitura de Diadema, Johnny Rich. Rich, seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Gabi. Queria agradecer o pessoal aqui do Coliseu do Guardiã pela oportunidade de falar um pouquinho das nossas propostas. Por que o senhor quer ser prefeito de Diadema? Bom, Gabi, eu quero ser prefeito de Diadema porque eu não aguento mais ver a população sofrer da maneira que está sofrendo na nossa cidade. Nós temos um orçamento bilionário nas mãos e é empregado de uma maneira completamente equivocada, né? E eu quero ser prefeito para mudar a realidade e a vida das pessoas. No seu plano de governo, em relação à educação de base, qual é a sua proposta? A educação de base é o papel mais importante da educação do ser humano cabe ao prefeito, né? Nós temos ali a intenção e o projeto de criar diversos novos atrativos para as nossas crianças, né? Para que as crianças queiram cada vez mais ir para a escola, não somente ir para a escola para se alimentar, como é a realidade de muitas pessoas, inclusive era a minha quando eu era mais novo, né? Eu quero que as crianças tenham acesso mais à tecnologia, mais informação e elas queiram ir para a escola porque ela entende que se ela conseguir se sair bem naquele ambiente, ela vai conseguir ganhar o mundo, né? E falando de educação básica, esse tipo de educação é o que norteou todo o meu progresso da minha vida e eu sou fruto da educação e eu acredito que se nós tivermos mais educação, principalmente na educação básica em Diadema, nós conseguimos trilhar um caminho muito melhor, Gabi. Como é que seriam esses atrativos? Tecnologia, basicamente falando, todos nós sabemos que hoje em dia as crianças já nascem conectadas, né? E eu falo pela minha filha ali, cada vez que eu pego meu celular e coloco um videozinho, ela já vai com o dedinho clicando, querendo passar o vídeo, querendo passar até a propaganda da plataforma de streaming que ela assiste. E nós já sabemos que as crianças, elas têm mais esse acesso à tecnologia, né? E nós queremos inserir a tecnologia na educação de base, para que elas consigam, de fato, interagir entre elas, entre esses acessos e ter cada vez mais acesso à informação através da tecnologia, trazer projetores, computadores, telas multimídias interativas, painéis interativos dentro da educação de base, desde a pré-escola até o ensino fundamental ali, até a 5ª série, que é a obrigação da prefeitura. E o candidato tem noção da saúde financeira do município? Será que é possível criar essas coisas com um orçamento de Diadema? Sim, dá para fazer. Até porque, Gabi, nós temos diversas opções da iniciativa privada entrando dentro do nosso município. Dinheiro tem, Gabi, ele só está mal empregado. Nós temos um orçamento que passa a casa de bilhões de reais, né, na nossa cidade, bilhão de reais na nossa cidade, desculpa. E nós sabemos que existe muita fuga de dinheiro por ali. Só na saúde é gasto mais de R$1 milhão todos os dias, né? E nós não temos saúde. Se nós tivermos um sistema de auditoria interno, onde nós vamos identificar para onde está indo essa fuga, por que nós gastamos mais com tantas coisas que nós poderíamos ter gastado menos, nós daremos mais acesso a tanto a tecnologia, quanto a saúde, quanto a educação de toda a cidade. Então, dinheiro tem, só está empregado de uma maneira errada. Em relação à saúde, qual é a sua proposta?
Primeira coisa, vou voltar a falar da auditoria, né? Como eu comentei há pouco, nós temos um orçamento um pouco mais de R$1 milhão todos os dias na saúde, sendo gastos, e nós não vemos isso ser empregado na prática. Falta remédio nas unidades básicas, falta médicos nos hospitais, faltam especialidades nos ambulatórios, e todos nós sabemos que nós temos dinheiro e nós precisamos entender aonde está sendo gasto esse dinheiro. Então, nosso primeiro ponto na saúde é fazer uma auditoria em todos os contratos licitatórios da nossa cidade, entender para onde está sendo gasto esse dinheiro, onde está sendo gasto esse dinheiro, rever esse contrato da SPDM, intrínseco dentro do município, e tenho certeza que só na área da saúde, pelo levantamento que a gente fez, a gente vai conseguir cortar 30% pelo menos desses gastos desnecessários. Eu não estou falando em reduzir estrutura, eu estou falando em economizar, estou falando em negociar insumos, negociar mão de obra, que é o que o prefeito não anda fazendo. Mas o que você implementaria, além desses cortes de gastos, dessa análise? Com a sobra, o nosso plano principal ali para a saúde é a digitalização de todos os próprios públicos. Como que vai funcionar isso? Nós criamos um aplicativo chamado InfoSaúde. Esse aplicativo é um aplicativo que interliga todos os pontos de saúde da nossa cidade, juntamente com os lares e famílias que usam esse equipamento da saúde. Então, o cidadão ele vai poder marcar consulta através desse aplicativo, ele vai poder marcar exames, retirar os exames, verificar os exames, tem prontuário digital, ele vai poder fazer um cadastro ali da aferição de hipertensão, diabetes, colesterol, manter um histórico da saúde daquele paciente. A gente está agregando agora uma nova funcionalidade que não estava previsto na primeira versão, que é a telemedicina. Então, ou seja, para as pessoas que têm pouca mobilidade ou baixa mobilidade, não precisa se deslocar até o hospital para uma consulta básica. Ele pode fazer um teleatendimento e aí ele vai conseguir ter acesso a esse tipo de consulta. Então, essa é a primeira fase do nosso plano. Economizar dinheiro, informatizar a saúde, que está precária, e logo após colocar todos os hospitais e UBSs para funcionar com esse dinheiro. Nós vamos fazer uma reforma na maioria das UBSs que nós temos, que não tem papel higiênico, não tem luvas, não tem insumos básicos, né, que as pessoas precisam para poder utilizar esse próprio, pingueira dentro do teto, dentro da unidade básica. Então, ou seja, esse dinheiro que está sendo economizado, a gente vai investir em reformas nos próprios públicos, contratação de mais profissionais para as áreas que nós precisamos. Mas pela OS ou concursos públicos? Concursos públicos. Chega de ficar pagando plantonistas e mais plantonistas. Nós temos que ter funcionários que cumprem carga horária, né? Médicos que cumprem carga horária. Hoje em dia, eles se revezam no sistema de plantão, onde um médico ganha muito mais e faz 36 horas consecutivas, e o outro vem e faz mais 36 horas, outro mais 24 horas. O que nós temos que ter é carga horária específica, 12 horas, 8 horas, 10 horas, conforme ali a nossa escala. E aí, conseguir colocar médicos em todas as unidades básicas. E contratar mais especialistas para colocar dentro do quartel de saúde e fazer do segundo andar ali do quartel de saúde um ambulatório de especialidades. Por que isso não é feito hoje pela atual administração? Bom, na minha concepção é falta de vontade de fazer mesmo. Porque nós temos um orçamento largo para a saúde, gasto mais de 40% do orçamento só na área da saúde, e eu vejo a inércia dos nossos atuais governantes de querer renegociar os contratos, né? Nós sabemos que nós pagamos caro nos insumos. Teve uma máfia que aumentou todos os preços dos insumos em plena pandemia, e eu não vi esforços para a gente poder baratear esse custo. Só um detalhe, em plena pandemia nós recebemos verba estadual para a criação de leitos, e o nosso prefeito, o que ele fez? Ele alugou leitos em hospitais já prontos, em vez de criar esses leitos ali no segundo andar do quarteirão da saúde. Ou seja, nós vemos que essa administração ela não dá valor ao dinheiro público. Gasta porque não é dele, porque se fosse dele ele economizaria. A doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária, tem uma pergunta para fazer para você. Boa noite. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do estado de São Paulo. Qual a sua proposta para melhorias da segurança pública do município?
Bom, para a segurança pública nós temos diversos planos, dentre eles o principal ali, o que compete a nós, que é a GCM, aumento do quadro. E como que nós vamos fazer isso, né? Todo mundo pergunta, mas você fala que você vai contratar mais GCM, mas não fala de onde vai sair o dinheiro. O nosso plano, Gabi, é reduzir o número de cargos em comissão, comissionados, e transformar essa verba que nós pagamos para comissionados em GCMs e contratações para a área da saúde. Então, ou seja, nós temos diversos cargos em comissão que são usados hoje para cabides de emprego, né? Pouca função pública exerce. Então, nós vamos converter fazer essa análise e converter todos esses cargos que nós vamos economizar em guardas civis e profissionais para a área da saúde. Então, é daí que nós vamos tirar o orçamento para aumento da quantidade de GCMs. Em contrapartida, parte do orçamento nós vamos destinar à ampliação de viaturas, nós vamos comprar as viaturas e não alugar, como foram feitas agora. Alugaram uma quantidade de viaturas pelo preço que poderiam ser compradas, né? Então, nós não vamos renovar esse contrato, nós vamos comprar viaturas novas e equipar melhor a nossa guarda. Nós vamos, no nosso mandato, a prioridade vai ser saúde e segurança. Nós vamos investir pesado em armamentos novos, em estrutura novas para os GCMs, aumentar a quantidade de GCMs para a gente conseguir implantar em cada ponto específico de pancadão que nós tivermos na nossa cidade, uma base da GCM. Ou seja, nós vamos agir antes de começar o pancadão e não dispersar as pessoas com jato d'água. Nós vamos implantar uma base em cada lugar para agir antes do início desse pancadão. Caso esse pancadão continue acontecendo ou ele force para acontecer, aí nós vamos contar com a ajuda da Polícia Militar e Polícia Civil. E um outro detalhe muito importante na área da saúde, Gabi, é que nós vamos ajudar, sim, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós vamos dedicar e nos esforçar para dar locais para a instituição das bases, dos batalhões, das companhias da nossa cidade. Hoje em dia é uma briga tão grande quando o prefeito não quer destinar a área X para a polícia, ou a área Y para a Polícia Civil, ou a área X para a Polícia Militar. E aí, em contrapartida, a gente perde esses batalhões para outras cidades que dão mais importância para a segurança. Então, no nosso mandato, segurança vai ser prioridade. Nós temos o apoio do nosso senador Major Olímpio, que vai fazer uma consultoria para a gente nessa questão de segurança e vai nos ajudar nessa condução do aumento do batalhão e das companhias dentro do nosso município. Em relação ao funcionalismo, tem alguma proposta? Sim. Como nós vamos reduzir a quantidade de cargos em comissão, nós queremos dar valor e vantagem para os funcionários de carreira. Utilizar esses funcionários de carreira na parte da gestão dessas pastas específicas, transformar aquele funcionário técnico em funcionário útil para a prefeitura, né? Então, nós vamos dar mais valor aos cargos de carreira e não aos cargos em comissão. O funcionalismo público vai ganhar muito com a nossa gestão. Em relação à sustentabilidade, áreas de mananciais e também saneamento básico, o que consta no seu plano de governo, candidato? Primeiro que nós temos diversas áreas que não são coletadas o esgoto e nem não fazem esse tratamento. Cito ali o sítio Joaninha, que tem uma obra que nunca termina, né? De estruturação e coleta de saneamento básico. Nós vamos investir pesado nessas áreas, fazer uma parceria com o governo do estado e com a empresa de saneamento para que a gente consiga acelerar de uma forma muito mais funcional as obras que já estão pendentes há mais de 30 anos. E a preservação do meio ambiente se dá com a fiscalização imersiva e intensiva nas nossas áreas de mananciais. Diadema é uma cidade que está sendo tomada por diversas comunidades e a maioria dessas comunidades estão utilizando essas áreas de preservação ambiental para se consolidar. Então, nós já temos uma guarda ambiental instituída no município, nós queremos aumentar a quantidade desses agentes fiscalizadores e manter eles próximo dessas áreas de manancial para que eles atuem quando começar esse tipo de invasão, né? E para que eles não consigam assim desmatar. Nós vemos que a cada ano nós perdemos diversas árvores, incluindo árvores nativas aqui da nossa Amazônia. Por isso que nós temos que prestar muita atenção e nos colocar à disposição da população para acompanhar de perto essa questão das invasões e do desmatamento. E por último, a mobilidade urbana, né? A gente sabe que Diadema cresceu muito e a cidade trava nos horários de pico. Uhum. Bom, Diadema é
a segunda maior densidade demográfica do Brasil, né? A maior densidade demográfica do estado de São Paulo. E nós temos que ter opções, Gabi. Diadema é uma cidade que ela cresceu de uma maneira sem planejamento. As ruas são muito estreitas, passam poucos ônibus em áreas específicas e passam muitos ônibus em áreas que não precisam. O que a gente precisa fazer? Rever toda essa linha de ônibus, disponibilizar mais ônibus para as áreas que não são atingidas, para melhorar o fluxo desse transporte, para as pessoas que não fiquem esperando mais de 1 hora para tomar um ônibus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar opção para as pessoas, investir nos modais. O mundo inteiro investe em modais, só o Brasil e Diadema mais especificamente que está na contramão. Nós queremos cada vez mais transportes públicos, nós temos que dar opção para as pessoas, investir, fazer com que as empresas de transportes alternativos entrem dentro da nossa cidade e nos coloquem à disposição bicicletas elétricas, bicicletas, patinetes elétricos. Nós sabemos que das pessoas que trabalham em Diadema, que moram e trabalham em Diadema, a maioria delas faz um percurso de até 4 quilômetros para chegar da casa ao trabalho. Esse percurso, na maioria das vezes, pode ser feito através de uma bicicleta elétrica, uma bicicleta normal, um patinete elétrico, algum meio alternativo de transporte. Candidato, o senhor tem 30 segundos para convencer o eleitor de que o seu projeto, o projeto do PSL, é o melhor para o município de Diadema. Bom, queria falar direto para você, eleitor de Diadema. Você está vendo diversas propostas encabidas dentro da nossa cidade e você precisa verificar e olhar muito bem para os candidatos que nós temos. Nós temos hoje colocados diversos candidatos da base do governo e os que não são da base do governo, a maioria são esquerdistas, são pessoas de esquerda, ligadas ao PT, né? Então você tem que entender o seguinte, que Diadema pode e vai ficar muito pior se você votar nessas pessoas. Analise o plano de governo do PSL, analise as nossas propostas, visite a nossa página no Facebook, onde nós temos diversas explicações através do nosso plano de governo. E dia 15 de novembro, não se esqueça, vote 17, vote PSL. Candidato, obrigada pela sua participação e boa sorte. Eu que agradeço, Gabi. Boa noite. Para você que nos acompanha aqui no Coliseu da Guardiã, a gente fica por aqui, migra para guardiandanoticia.com. É música com informação na palma da sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem música eletrônica até as 2 horas da manhã. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, com mais um Coliseu da Guardiã, edição Alto Tietê. Até mais. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. A Guardiã da Notícia.